Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 6 de novembro de 2015, uma sexta-feira, começa a última abertura de mercado da semana. Uma semana muito interessante para as nossas operações de swing trade. A gente teve aí o mercado se mexendo muito bem na terça-feira, já que segunda-feira não tivemos pregão, foi feriado, né? Um mercado mais morno na quarta e na quinta e pelo menos uma perspectiva de mercado morno também nesse início de pregão. O nosso índice futuro está trabalhando perto do zero, na verdade aí com 0,30 de queda em relação ao fechamento de ontem. Isso provavelmente indica um Ibovespa com uma queda um pouco maior na abertura, justamente porque das 5 às 6 da tarde, que é um período que a Ibovespa já estava fechada, o índice futuro teve uma volatilidade grande, o índice futuro caiu bastante, provavelmente perto de 0,5%, ou seja, indicaria uma queda de uma abertura aí próxima a 0,8% negativa do Ibovespa. O mercado lá fora trabalha perto da estabilidade, principalmente por conta do payroll que vai sair às 11h30 lá nos Estados Unidos, e acho que é isso que vai ditar o rumo do mercado. Isso vai fazer a massa de investidores acreditar num aumento de juros para dezembro ou vai fazer a massa de investidores acreditar no aumento de juros somente para 2016. Então isso acaba que vai mexer bastante com o mercado, esses números aí vão mexer bastante com o mercado. Provavelmente teremos um mercado antes das 11h30 e um mercado depois das 11h30. Então, como a gente está falando, né, hoje a gente tem duas aberturas, uma quando abre o nosso mercado às 10 horas da manhã e outra quando abre as ADRs lá nos Estados Unidos, 12h30. Hoje teremos três, tá? Então a gente vai ter um momento emocionante às 10 da manhã, quando tem a abertura do nosso mercado, um momento emocionante às 11h30, quando tem os números do payroll, e um momento emocionante às 12h30, que é sempre um momento de decisão do mercado, que é a hora que o investidor estrangeiro começa a operar, que casa inclusive com a abertura das nossas ADRs. Aliás, vocês sabem por que a abertura da ADR, né, acaba trazendo mais liquidez para o nosso mercado? Eu vou explicar para vocês. Né? Muitos participantes do nosso mercado aqui no Brasil, né, fazem hedging comprando a ação brasileira e vendendo ADR, ou vendendo ADR e comprando a ação. E são robozinhos, né, que ficam ali tentando pegar a distorção. Né? Se a ADR está fechada, esses robôs ficam desligados. Tá? Por isso que a partir do 12h30, né, a nossa liquidez e também a nossa volatilidade acaba aumentando bastante, ok? Em relação à nossa estratégia, tem bastante pergunta falando exatamente dela, né? Eu já comentei algumas vezes com vocês aqui e vou comentar novamente, espero que não fique chato, né? Mas vamos lá, eu nunca quis ter razão, né? O único motivo de eu estar operando no mercado é para ganhar dinheiro, tá certo? Então, a gente vai moldando a nossa estratégia à condição existente do mercado, não para ter razão, e sim para ganhar mais dinheiro. Eu sempre fui um defensor ferrenho da relação de risco-ganho 1:3. Eu sempre fui um defensor ferrenho em manter a operação até ela chegar no alvo, perfeito? Só que de 2013 para cá, isso não tem dado tanto dinheiro quanto fazer modificação na estratégia para subir meus stops baseado em gerenciamento de risco e encerrar minhas operações na sexta-feira. Aliás, isso tem feito eu abandonar um pouco o plano original da estratégia, que era esperar o ativo chegar no alvo e respeitar a relação de ganho para 3. Ou seja, isso deixou de ter razão, porém os meus resultados, ou seja, as pessoas que seguem as minhas operações, têm ganho muito mais dinheiro com essa modificação. Só que eu entendo que essa modificação atende essa condição de mercado que a gente tem hoje, que é uma condição de mercado que desde 2013 não permite a gente alongar as nossas operações, porque você tem muita reviravolta e muita reversão de tendência num prazo muito curto. Então isso tem dado mais retorno. Por que eu ainda continuo marcando meus alvos lá em cima, quando é compra, lá embaixo, quando é venda, e saio das operações na sexta-feira? Justamente porque eu não quero me esquecer que este momento em que a gente está conseguindo ganhar mais dinheiro, mas com movimentos curtos, vai passar,
E a hora que chegar o momento de tendência novamente, em que o mercado se mexer com muita força novamente, o que vai fazer a gente realmente, provavelmente, aí sim ficar rico, né? Porque é quando a bolsa dá dinheiro de verdade, é nos movimentos muito grandes, o que vai fazer a gente ganhar dinheiro nesse momento são as operações mais longas, tá? Eu acho que toda estratégia no mercado de ações tem que ser igual a um camaleão. A gente tem que ir mudando de cor, mudando a estratégia com o passar do tempo. E eu vou mostrar para vocês no gráfico agora, né? Então, se puder passar para o gráfico, por favor. Eu vou mostrar para vocês no gráfico agora o que faria, né, eu mudar a minha estratégia novamente. Aqui em cima tem uma linha vermelha que sempre acompanha as minhas operações. Talvez muita gente nem entenda o que é essa linha vermelha, mas quando eu coloco um gráfico mensal, fica fácil de perceber. Esta linha vermelha, tá ok? É o teto de um canal de baixo do Ibovespa. Na verdade, é uma linha de tendência de baixo do Ibovespa. Quando o Ibovespa romper essa linha, ou seja, se a gente vier para uma subida aqui, tá, que ultrapasse essa região de 58 mil pontos, eu vou começar a acreditar que de novo teremos uma tendência contundente no mercado, de novo a gente vai ter tendência de alta. Provavelmente, a partir do momento que o mercado ultrapassar essa linha, eu esqueço essas operações mais curtas de saída na sexta-feira e começo a me concentrar só e somente só na relação de risco-ganho 1/3, ok? Até lá, eu vou fazer o que eu estou fazendo, que é o que tem me dado um baita de um retorno, perfeito? Não foi possível realizar login. Será que foi aqui? Deixa eu ver só a minha internet como é que tá. Opa! Bom, vamos lá, deixa eu tentar aqui. Deixa eu só tentar me logar aqui. Caiu aqui, pessoal. Bom, então, é por isso, pessoal, que a gente tem usado uma estratégia um pouco de... Na verdade, eu falei hedge, o Pedco, você tem razão, né? Estão fazendo arbitragem, não hedge, desculpa. Usei o termo errado. Hedge é outra coisa, né? Então, pessoal, acho que deu certo aqui. Então, é exatamente por isso, né, que a gente tem feito essas operações mais curtas. É exatamente por isso que hoje eu vou recomendar as pessoas que entraram nas operações que a gente iniciou na terça-feira a sair de todas. A gente vai encerrar tudo. Essa semana, felizmente, com um bom ganho, mesmo que o mercado volte, a gente já subiu nossos stops e pode agora cair 5% hoje que a gente vai sair ganhando. É por isso que eu vou encerrar todas as operações essa semana com ganho, é por isso que semana passada a gente encerrou as nossas operações com ganho pequeno, é por isso que na semana anterior a gente encerrou nossas operações com prejuízo, também pequeno felizmente, mas com prejuízo, e é assim que a gente vai tocando a nossa estratégia, até que a condição de mercado mude, até que fique mais rentável levar essas operações por mais tempo, tá ok? Bom, vamos lá. Eu falei bastante do Ibov, né, mas não mostrei o gráfico dele. Eu queria mostrar o gráfico aqui. Continua trabalhando dentro dessas duas linhas, aquela linha que a gente traçou na sexta-feira passada e falou lá no Visão Técnica, né? É uma linha de suporte que está aqui nessa região e que o mercado vem obedecendo, e uma linha de resistência que está aqui nessa região e o mercado vem obedecendo. Eu acho que um movimento forte, onde a gente... Se bem que a gente teve um movimento muito forte essa semana, né? Mas um movimento forte e contínuo por mais de um pregão vai acontecer ou a hora que a gente romper esse ponto e subir, ou a hora que a gente romper essa linha aqui de baixo e cair, né? Eu acho que é a hora que a gente pode ter um movimento mais forte. De novo, o que o mercado vai fazer, isso eu deixo para o próprio mercado. Isso não me interessa, eu não sei o que o mercado vai fazer e eu também nunca tive o poder de prever o futuro, não vou ser eu aqui que vou falar o que o mercado vai fazer. Eu vou falar o que eu acho que eu prefiro que o mercado faça, eu prefiro que o mercado rompa essa linha, acho que cria um belo alvo para cima. A maior parte dos ativos da nossa bolsa, fora as blue chips, tem condição de onda 3, tem condição de subir um pouco mais, tem condição de fazer o que, por exemplo, a LET6 fez agora, tem condição de fazer o que Rent 3 está fazendo agora, tem condição de fazer o que Elbor eu espero que faça agora, ou seja, de reverter essa tendência de subir. Portanto, eu acho que a gente vai ganhar mais dinheiro se o rompimento acontecer para cima. Se o rompimento acontecer para baixo,
É uma venda que tem que ser feita com muito cuidado, porque tem uma série de suportes aqui nessa região, e depois, se rompido, tem lá aquela linha vermelha um pouco mais para baixo, que vão ser suporte e não vai deixar a gente ganhar tanto dinheiro, perfeito? Por isso que a gente tem que tomar bastante, mas muito cuidado com as vendas que poderão surgir se a gente perder essa linha, porque vão ser provavelmente aí operações de um risco muito maior do que serão as de compra se isso aqui for rompido, perfeito? Vamos começar a falar exatamente dos papéis aí que vocês vão pedir para amanhã, né? Já são 9h20, vamos aí começar a responder vocês. Tem pouca coisa por enquanto, não sei se tem alguma coisa travada aí, mas se não tiver, o pessoal pode começar a pedir os papéis, tá ok? Vamos lá. André, por gentileza, poderia comentar o gráfico da Kepler? É o Veloso pedindo. Kepler 3, se fosse há alguns anos atrás, eu falaria que, olha, isso é mico e tal, e não dá pra gente olhar gráfico e tal. Mas a Kepler é um dos raros casos de empresa que passam por um momento muito difícil e se recuperam, né? Aliás, começam a se recuperar, né? Se a gente pegar um gráfico semanal da Kepler, né, a gente percebe, e é engraçado como a gente consegue medir isso no gráfico, né, que a partir desse momento aqui em 2012, ela começou a subir, né, e não é aquela subida de mico como tinha aqui, que subia e voltava, né, alguma coisa muito mais consistente. É claro, perdeu muita força a partir do momento que a crise começou, assim como grandes empresas aqui no Brasil, e no gráfico diário volta de novo a ficar interessante. Ela tem aqui um pivô de alta montado, né, uma chance de onda 3 para cima, com um alvo muito bom. Tá? Se a gente fosse imaginar o alvo para essa operação, seria aqui ainda muito para cima, perto dos 31,60. O único problema que eu vejo agora, né, o difusor já está cruzado para cima desde o fundo aqui, né, desde quando ela estava caindo, ele já estava cruzado para cima. O único problema que eu vejo agora é que a Kepler está no meio dessa onda, né? Então a distância, vamos lá, a distância para o alvo, né, é quase a mesma distância para o stop. Então, se bem que você poderia até pensar no stop aqui, né, neste fundo, mas mesmo assim não daria uma boa relação, tá? Então, por já ter andado demais, o ativo, né, já ter feito uma perna muito grande, eu não sei se eu entraria agora na operação, tá? Você precisaria de uma correção, criar aí um stop mais curto. Quem sabe até nessa correção que ela está fazendo, a gente pega o rompimento da cabeça desse pivô, deixando o stop aqui embaixo. Agora, para quem está posicionado, é só ir gerenciando o stop, você tem ainda bastante alvo para cima, ok, Veloso? Vamos lá. Gostaria de agradecer. Obrigado, Muniz. Bom dia, Crote 3. Crote 3. Bom, Crote 3 é uma das minhas indicações de compra para a semana, né, que eu fiz no estudo de domingo. A gente comprou ela no rompimento aí de 10,45, ela subiu na terça, voltou na quarta, subiu um pouco ontem na quinta. Hoje tem um fato relevante e interessante, tá? Saiu o balanço de Estácio, ESTC3, né? Eu já falei várias vezes aqui para vocês do que olhar quando você vai analisar um balanço, né? Que o número absoluto não tem menor importância, tá? O que importa quando você vai analisar um balanço é só e somente importante o que esperavam os analistas e se aquilo veio acima ou abaixo do que os analistas esperavam. Puxa, eu queria achar na Infomoney aqui, acidente da greve, Petrobras, pensando em investir no Planalto. Poxa, será que não tem aqui os dados? Eu acabei de ler essa notícia aqui, que era o balanço da Estácio, né? O balanço da Estácio teve um lucro de 157, no balanço da Estácio, né, veio um lucro de 157 milhões, tá? Esse número, cenário externo, não tem aqui. Deixa eu ver aqui se tem o que eu acho, né? Acidente, FHC. Enfim, não achei, mas eu vou falar para vocês aqui. O balanço da Estácio veio com um lucro de 157 milhões de reais e esse número absoluto não quer dizer nada para a gente, tá? Porém, lá embaixo da notícia tinha a média dos analistas consultados pela Bloomberg apontavam uma expectativa de lucro de 142 milhões, ou seja, o balanço da Estácio veio acima do que o mercado esperava, tá?
Então, eu não li o balanço inteiro, acho que tem outras coisas que são importantes e fundamentais para a gente criar uma expectativa de abertura, mas até esse ponto, né, eu acho que é algo extremamente positivo e pode, de certa forma, respingar hoje em Kroton, tá ok? É claro que isso é tudo baboseira e o que importa é o que o preço vai fazer, mas tomara que respingue de forma positiva e que a gente consiga com isso, tá ok? Tinha um monte de pergunta aqui, eu que não estava vendo, né? E que a gente consiga com isso aí fazer boas operações, perfeito? E consiga sair bem dessa operação hoje. Vamos lá, muita gente pedindo Elbor. Então, Elbor a gente é uma das poucas indicações da semana que não estão no lucro, né? Tá no prejuízo. A gente comprou ela no rompimento de 2,15 e ontem ela fechou a 2,12. Não mudou nada na condição dela. Ela é exatamente igual a Rente 3, com uma diferença. O gráfico é exatamente igual de Rente 3 até domingo, né, que foi o dia que eu fiz essas indicações. É exatamente igual ao gráfico. A diferença é que a Rente 3 subiu 12%, tá? E a Elbor está caindo 1,5%, 2% aí no nosso preço de compra, né? Mas é um gráfico muito parecido. A coisa que eu posso dizer é que vou torcer muito para o mercado subir hoje, para ela fechar lá perto dos 2,40. E vamos ver se isso acontece, tá ok? A gente sabia onde comprar, sabia onde colocar stop, sabia qual era o alvo. O resto é com o mercado, é ele que vai dizer o que vai fazer, só nos resta torcer para que suba, para que dê certa a operação, perfeito? Vamos lá, próximo ativo Pomo 4, que vou te falar, né? Ficou no estudo de domingo até os 45 do segundo tempo, aliás, comentei isso com vocês na segunda, na terça, na terça, na quarta, na quinta, e foi a melhor operação, talvez não tenha sido melhor que a Rente, né? Ou que a Natura, ou que a Let Meia, mas foi também uma belíssima operação na semana, e a gente não fez, infelizmente. Eu queria comprá-la no rompimento de R$2 e achei que o risco ia ficar grande demais, né? Achava que quando ela fechasse acima de R$2 ela poderia subir bastante, e realmente subiu. Para quem acreditou e entrou na operação, como o Júlio, parabéns. Fique atento com essa região, a região de forte resistência, tá ok? Vale a pena pelo menos uma saída parcial aqui nesse ponto, tá? André BR Malls para compra. Tá, é um gráfico interessante. Né? É engraçado que, como eu aprendo com vocês, né? Por exemplo, ontem a gente comprou, os clientes da XP comprou Qual 3 no rompimento de 16,50, porque alguém aqui de manhã me pediu ativo, eu olhei e falei, nossa, que ativo bonito, mas não tem liquidez. Aí fui ver aqui quanto de liquidez tinha um ativo e fiquei impressionado, né? Tinha tido 82 milhões de financeiro naquele dia que foi ontem, né? Eu falei, bom, então vou indicar a compra de Qual 3 e a gente indicou e ela ontem teve um volume menor, 63 milhões, né? 7 mil negócios, mas foi aí, por enquanto tá aí uma boa operação, né? E a BR Malls também é interessante, tá? BR Malls não é tão bonita quanto a Qual 3, mas tem o difusor cruzado para cima, de repente aqui a gente pode pensar em algo nesse rompimento aqui de 12,90 com stop aqui um pouco abaixo, né? Tipo abaixo de 11,80, tá ok? Também interessante a BR Malls. André, pode dar uma olhada em dólar? Vamos dar uma olhada em dólar. Eu estou comentando um ponto muito importante com vocês aqui, que é essa região de 3,80. Marinho, eu não vou falar de day trade em dólar, porque a gente tem que ter um foco 100% nesse tipo de operação quando a gente vai fazer. Mas existe uma possibilidade de uma operação mais longa com dólar na venda no rompimento desses 3,80, tá ok? Eu sei que esse é um ponto de suporte, muita gente gosta de comprar perto desse ponto. Então, se for teu caso, compra aí, bota o stop abaixo da mínima de sexta, tá tudo certo. Agora, se você quiser pegar o rompimento, que é o que costuma dar mais dinheiro, pega o rompimento de 3,80, espera ele fechar aí, vende, fechou abaixo de 3,80, vale a pena aí tentar uma operação um pouco mais longa com o dólar, parece muito interessante aí o dólar nessa região, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui no índice futuro, saiu o dado de desemprego, não caiu nada, enfim, tá todo mundo esperando realmente aí o 11,6, né? Então fica muito atento aí, Marinho, com essa região de 3,80, tá? Ela para mim é um divisor de águas aí em relação ao dólar. Vamos lá. A Petrobras continua em período de silêncio, né? A perspectiva era que esse período de silêncio tivesse acabado ontem. A emissão de debêntures que ela fez foi suspensa, não foi cancelada e, portanto, o período de silêncio continua até uma definição. Eu não posso falar sobre ela, tá ok? Mas eu posso falar sobre GGBR.
e a pergunta é se é hora de compra, e por enquanto eu acho que não. Talvez, tá? Eu acho que eu ainda tenho que dar um belo estudado e tudo mais, né? A gente no estudo de domingo fale dela aqui nesse rompimento, tá? Para segunda-feira a gente tentar alguma coisa. Então a gente pode ser que a gente tente compra de GGBR nesse rompimento com stop aqui no fundo de ontem ou no fundo que vai acontecer hoje, tá? Mas talvez, eu ainda não gosto desse gráfico. Se eu tivesse que resolver isso agora, eu te diria não compra, tá? Mas dependendo de como é que vai ser o candle hoje, provavelmente para segunda eu acho que pode ter uma possibilidade mais clara de compra aqui nessa região, tá ok? Vamos lá, André, qual 3? Pode me explicar alguma coisa? Bom, passou aqui a mensagem, eu não consigo mais voltar. Então, eu já falei de qual 3, eu não sei o que é. Se puder repetir a pergunta, eu agradeço, tá? Vamos lá. YouTube 4, por favor. YouTube 4. Bom, é outra também que eu ainda não consigo enxergar um bom ponto de compra. Não acho que o alvo que tem na operação compensa o risco, tá ok? Então, não consigo enxergar também compra pro ativo, tá ok? PMAN 3 é hora de compra? Agora não que ela está corrigindo, né? Mas também é outra interessante a partir do rompimento desse topo. A gente percebe que essa região de 2,90, aonde tem esse topo e aonde foi esse topo, é um ponto de bastante resistência, tá? É outra para eu estudar bastante aí para esse final de semana, porque de repente ela fazendo um pivô e rompendo essa região, acho que pode sair alguma coisa com stop aqui embaixo, tá? Então é uma para a gente observar bem para a semana que vem, tá? André, pode falar de ISPZ15? Então, maldito mercado americano maluco, né? Eu vou ISP FUT, tá? Porque tem um gráfico contínuo muito mais interessante, tá? Tá passando por um pouco de correção, mas qualquer volta a subir aqui é compra novamente, né? Tendência é tendência. Ela veio para uma queda muito forte, né? O S&P 500 fez o que a gente chama de W, sempre que faz isso e rompe a cabeça desse W, né? Costuma andar até o topo anterior e foi aqui que ela já veio. Resta saber se vai ter força agora o mercado para romper esse topo ou vai ter um pouco de dificuldade aqui. Eu torço para que consiga romper esse topo e continue subindo, tá? Vai ser uma boa sinalização até para a gente aqui no Brasil, tá? Vamos lá. Usem Minas 5. Usem 5. É outra também, o Majoa, que por enquanto não tem nada indicando compra, tá? Eu prefiro separar essa aqui para, se o mercado cair e ela perder esse fundo, a gente pensa em venda, tá? Eu não vejo nada indicando compra, o difusor está cruzado para baixo, ela não tem pivô de onda 1, não tem nada aqui que me faça querer comprá-la por enquanto, tá ok? Então essa aqui eu fico de fora, tá ok? André, qual 3 você vai fechar a operação hoje? Vou. Todas as operações que eu iniciei essa semana eu vou fechar hoje, tá? André, você pode falar da QGEP? Claro, QGEP não está emitindo debêntures, então não tem nenhum problema. QGEP veio muito perto aqui de um ponto de suporte, a gente conversou sobre isso durante a semana. Eu não gosto de comprar perto de suporte, né? Vocês sabem disso, eu sempre opero o rompimento, então não peguei a operação. Mas para quem pegou, por exemplo, no rompimento de 607 com stop aqui embaixo, tá de parabéns, ela está se recuperando. Fica muito atento com o mercado aqui hoje, que a média é sempre um ponto de resistência, e também, se romper isso, né, é com a região de R$7, que é um ponto importante aí de resistência, tá ok? Vamos lá, Eco Rodovias, está indo embora agora? Ontem foi um bom dia para Eco Rodovias também, né, assim como antes de ontem. 2 dias que o mercado ficou para baixo, a Eco Rodovias acabou indo bem, né? Tem que ficar muito atento com essa região, se está comprado, né? Que é uma região de forte resistência. E vou te falar o que me faria ter vontade de comprar a Eco Rodovias, tá? Seria uma correção aqui para deixar um stop mais curto e depois o rompimento dessa linha. Aí sim eu acredito que seria um time interessante de novo para pensar em compra em Eco Rodovias, tá ok? Então tá voltando pelo menos para ficar perto desse rompimento, tá? BRKM5. Então, BRKM5 está até traçado aqui o movimento que eu gostaria que ela fizesse para eu pensar em compra, né? Eu não gosto de comprar longe das médias,
Porém, se ela corrigir até essas médias e montar um pivô, a gente pensa em comprar aqui no início da perna de preferência, né? Por enquanto ela está muito afastada das médias. Porém, quem gosta de trabalhar com gráfico de 60 minutos, né? Você pode ficar atento para esse rompimento aqui, que é o rompimento de 22,15, pensando no stop bem curto, abaixo de 21,50 já é o suficiente para tentar ir mais uma subida no gráfico de 60 minutos apenas, tá? Mas o gráfico diário está bem distante das médias, eu prefiro não tradeá-la, tá? Vamos lá. Cielo 3. Bom, Cielo está dentro aí de uma consolidação, eu não me interesso por compra em Cielo. Aqui também eu prefiro o que fazer se o mercado cair, né? Aí vai ser provavelmente vender Cielo, tá ok? Cielo aqui nesse rompimento, se tiver stop até fica interessante, a gente pode até operar esse rompimento que está aqui nessa região de 39,80, mas eu prefiro muito mais que ela caia, tá? É um gráfico muito mais bonito para fazer uma longa perna de queda do que de alta, tá? Então eu separaria esse ponto, inclusive, né, se o mercado cedesse para ser o ponto em que, se rompido, desse uma boa venda. Tá ok, Fernando? Para baixo que eu enxergo a Cielo. Aliás, tem balanço dela hoje, né? Eu não sei se vai subir ou se vai cair após o balanço, mas é de se esperar grande volatilidade, tá ok? Vamos lá, André, e BRAP 4? Vamos lá, falar de BRAP 4. Então, é o ativo difícil de se mexer, né? BRAP 4 e Vale parece que tem um burro enterrado aí nessa região, ela não consegue ir para lugar nenhum, né? Eu acho que eu não me lembro qual ação que eu falei que talvez a gente se animasse, precisava dar uma estudada em como é que vão ficar os gráficos de 60 minutos hoje e tudo mais, né? Mas essa aqui é outra, se eu não me engano foi GGBR, né? Que talvez, dependendo de como vai ser a formatação do candle hoje, a gente indique para a semana que vem no rompimento dessa linha. De repente, um novo fundo e uma recuperação do candle que faça alguma coisa mais ou menos assim, a gente pense no stop nesse ponto e uma compra no rompimento desse topo anterior, né? Mas eu acho que isso não está pronto ainda, precisa ver como é que vai ser, Carlinhos, o andamento aí do mercado hoje, tá ok? Vamos lá. Bom dia, Elet6, por favor. Vamos lá, Elet6 é uma recomendação de compra minha do estudo de domingo no rompimento aí de 9,75, tá ok? Ela subiu bem na terça, subiu bem na quarta, subiu muito bem na quinta, chegou bem pertinho do nosso alvo, que era os 11,41, mas acabou recuando um pouco. Aqui, é claro, a gente tem que proteger, né? O stop não vai ficar aqui embaixo. Já, para quem acompanha a Arena do Investidor, né? Vai chegar lá daqui a pouco, o gráfico, a planilha já com o novo stop de Elet6 já está lá, ok? Eu já fiz questão de deixar isso pronto antes da abertura do mercado, para todo mundo antes da abertura do mercado já ir lá e modificar o stop de Elet6, assim como o de rente, enfim, de todas as operações que a gente tem em aberto. E a torcida para que seja mais um dia positivo para ela, que ela consiga chegar rapidamente nesses 11h41, antes das 4h30 da tarde, que é o horário que eu acho que o pessoal tem que começar a pular fora das operações, tá ok? Vamos lá. BBSE3. Esse ativo aqui tá ficando muito bonito, né? Um gráfico muito bonito, assim. Eu não opero essas condições que BBSE proporcionou, né? Mas para quem opera deve ter se esbaldado, né? Esse conjunto desses 3 candles aqui é um conjunto muito bonito, né? Ela deu compra, talvez para quem opera esse tipo de padrão só nesse fechamento aqui, mas de qualquer forma ficou muito bonito. É outra que, dependendo do candle que vai ter hoje, né? E principalmente se hoje ela não romper esse topo, eu me interesso muito por ela para a semana que vem. Quem sabe um dia morno aqui me dê a possibilidade de pensar na compra no rompimento daquele topo com o stop aqui embaixo, tá? É aquela história, eu acho que isso aqui ainda não está pronto, mas dependendo do candle de hoje pode ficar, e aí a gente vai ter mais uma opção para compra para a semana que vem, tá? Vamos lá. PSSA3 para compra, vamos lá, PSSA3 para compra. Essa tá difícil, né? Porque estava caindo abaixo das médias, não teve um bom dia, tá entre o fundo anterior e o topo anterior. Eu não consigo aqui, Giba, enxergar compra nela não,
tá ok? Acho que vai ter aí que passar mais um tempo para a gente ficar mais animado com essa compra, tá? O difusor ainda não cruzou, enfim, tá faltando algumas coisas aí para ela ficar mais bonita para essa compra, tá? André, poderia analisar Mafrig? Posso, claro, né? Essa é uma que eu quero muito vender. E gosto sempre de explicar os meus porquês, né? Padrão de alta, vocês sabem que faz topos e fundos ascendentes, é isso aqui, né? Vem um topo, é sempre mais alto que o topo anterior, e o fundo é fundo mais alto que o fundo anterior. E aí ela começou a passar por uma correção. A imagem que eu tenho de Mafrig hoje é de um ativo que não conseguiu romper o topo anterior. Está começando uma reversão, deixando um topo mais baixo, perfeito? O meu difusor está cruzando. Então, eu prefiro e gostaria que Mafrig fizesse esse movimento aqui. É esse movimento que eu quero surfar nela. Então, é até indicação de venda minha para essa semana, né? Se você for olhar a minha outra lista de ativos, que eram ativos para venda. Ei, caramba, acho que eu fiz uma besteira bem aqui. Deixa eu ver se eu fiz mesmo. Acho que eu fiz uma besteira. Salvei a coisa errada e sumiu os ativos de venda, né? Quer ver? Sabia. Ai, ai, ai. Quando faz isso, você perde tudo que foi estudado na semana. Na verdade, eu salvei um desktop em cima do outro. Então, tudo que eu estudei para venda nessa semana, eu acabei de perder aí clicando o botão errado, né? Mas, enfim, ainda bem que não caiu essa semana, então eu não perdi nada que fosse relevante. Mas eu sei que tem um gatilho de venda para Mafrig. Eu não me lembro em que nível, queria até ver em qual que era o valor que eu falei de venda para Mafrig. E provavelmente para a semana que vem, se ela terminar aí nesses níveis, eu vou indicar de novo a Mafrig para venda, tá ok? Vamos lá, a gente já falou de Qual 3, a gente já falou de Vale 5, aliás, acho que de Vale 5 a gente não falou, né? Mas falamos de Brap 4, que é a mesma coisa, né? Mas vamos lá, o gráfico da Vale 5. Vale 5. É a mesma história de Brap 4, né? Eu não vejo ainda como pensar em compra no ativo, mas talvez, dependendo de como vai ser o candle aqui, a gente comece a pensar em comprar neste rompimento com stop aqui embaixo, tá? Talvez, vamos ver aí como é que vai fechar a semana aí para Vale, tá? Por enquanto não vejo nada tão interessante não, tá? Vamos lá. André, você pode me explicar essas emissões de debêntures? Puxa, Machado, a debênture é como se fosse um título de dívida de uma empresa, tá? O Tesouro Direto, por exemplo, você compra o título de dívida do governo federal, né? Que é historicamente um excelente pagador de dívida, perfeito? Quando uma empresa emite uma debênture, nada mais faz do que ela emitir um título de dívida e combina com quem compra esse título um determinado juro, né, que é o juro pago pelo risco do investimento, mais, é claro, o ganho que você tem que ter para proteger da inflação, para você resgatar esse dinheiro numa data futura, ok? Então, debênture nada mais é do que uma emissão de título de dívida, né? E se você se interessar pelo produto, né, na nossa plataforma de investimentos na XP, a gente tem aí uma parte, né, na renda fixa que é exclusiva de debêntures. Você tem debêntures lá de várias empresas para que você consiga, se quiser, né, fazer também esse tipo de investimento, tá? Geralmente paga melhor do que, por exemplo, investimento de tesouro direto, né? Porque o risco de se investir em qualquer empresa é muito maior do que se investir comprando título de dívida do governo federal, né? Quando a gente fala dessas coisas, o pessoal, esse governo aí, esses políticos, não tem nada a ver com isso, né? Isso é uma coisa muito séria e o Brasil só tem investimento grade até hoje justamente por conta de sermos, ao longo do tempo, reconhecidos como bom pagador de dívida, né? O dia que o governo der calote no investidor do Tesouro Direto, no investidor de pessoa física do Tesouro Direto, pode ter certeza que já foi tudo para casa do chapéu. A gente não tem nem mais país, né? Isso aqui virou um campo de guerra. Provavelmente a última coisa que não seria paga seria isso, né? Enfim. Vamos lá. André, nesse momento a SUSB está no bom ponto de compra? Eu vou te falar o que eu acho que a SUSB tem que fazer para que a gente entenda isso aqui como um bom ponto de compra, tá? Então, olha, a SUSB,
ela veio aqui num ponto de muito suporte, que é exatamente essa linha de tendência aqui de alta do gráfico diário, tá? Subiu, teve muita gente que comprou, acho que inclusive o pé de couve, eu não sei se ele comprou, mas é uma operação que eu tenho certeza que ele faria. Tem muita gente que gosta de comprar quando chega nesses pontos, né? Então se comprou, provavelmente comprou aqui quando rompeu essa máxima, né? É um bom ponto de suporte. Eu gosto sempre de esperar o tempo gráfico menor, né? Então quando eu falo, olha, tem que ter aquele pivôzinho e o rompimento da cabeça do pivô para a gente pensar na compra, na verdade eu estou pensando no quê? Numa reversão de tendência no gráfico de 60 minutos. Olha só, SUSB 5 tem no gráfico de 60 minutos uma tendência de baixa. Então se agora ela corrigir e voltar a subir, rompendo a cabeça do pivô, fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, ou fazendo uma onda 3, como eu gosto de chamar, aí sim eu acho que tem uma possibilidade de compra em SUSB 5, tá? Eu vou, portanto, me preparar para a compra, talvez só para segunda-feira, para a semana que vem, né? Mas tem aí uma boa possibilidade em SUSB 5 também, tá ok? Vamos lá. Por favor, você vê entrada em qual 3? Não, ainda. Cara, o spread máximo que eu pago a partir do meu ponto de compra é de 0,5%, tá? Então se eu comprei a 10, eu só pago até 10,05. Se tiver a 10,06 eu já não pago mais, porque eu acho que é um spread muito grande, qualquer spread maior do que 0,5%. Como a qual 3 ontem subiu quase 2, se ela abrir nesse ponto eu não vejo mais entrada, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas. Esse difusor de fluxo tem no XP Pro? Tem, Elano. XP Pro não tinha, né? Mas eu pedi para o pessoal colocar. A gente criou uma aba, tanto no XP Pro quanto no gráfico do Home Broker, tá? A gente criou uma aba nesse gráfico, que é uma aba chamada Arena do Investidor, que é aquela equipe que fica durante todo o pregão, ao vivo, atendendo os investidores, né? E aí, nessa aba, você clica nessa aba, né? E aparece lá. Então coloca aqui na minha, né, cara, que eu vou digitar minha senha aqui. Aparece lá um ícone, né? O primeiro ícone chamado Arena do Investidor, tá? Aí você abre ele, tem lá não só o difusor, como também tem as médias móveis que eu utilizo, tem as médias móveis que o pessoal utiliza para operar commodity, enfim, você tem aí uma série de indicadores lá, que são os indicadores que a gente usa, tá? Eu estou tentando abrir aqui o gráfico para mostrar para vocês exatamente isso, né? Que é o gráfico do Home Broker. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, está aberto aqui, tá? Então esse é o mesmo gráfico que eu apresento para vocês, é o gráfico que tem no Home Broker da XP, é o gráfico que eu acho que todo mundo poderia usar. Ó. Aqui está o difusor, eu vou tirar, aqui estão as médias móveis, eu também vou tirar, tá ok? No XP Pro a mesma coisa, tá? Eu estou abrindo o gráfico do Home Broker, eu não tenho XP Pro aqui na mão. Então é o mesmo gráfico que eu uso, a diferença é que ele tem um fundo preto e eu não gosto de dar aula em fundo preto, eu gosto de dar aula em fundo branco, tá ok? Então se você vier aqui na aba indicadores, você vai ver aqui que tem esse ícone que é a Arena do Investidor e tem aqui o difusor de fluxo. Você vê aqui, clique em incluir, eu só gosto de mudar a espessura das linhas, né? Eu gosto de linhas mais contundentes no gráfico. Clique em OK, ele já vai aparecer aqui embaixo. Mesma coisa com as médias que eu utilizo. Você vem aqui em cruzamento de médias, clica aqui em incluir. Eu também só vou mudar a espessura dessas médias, tá? As cores, os números estão todos certos. Você clica em incluir, ela já vem aqui para o gráfico, né? Então você vai ter um gráfico exatamente igual ao que eu utilizo, exatamente igual ao que eu faço as minhas operações, se você quiser. É claro que com o passar do tempo você vai desenvolver seu próprio gráfico, seus próprios indicadores, suas próprias estratégias. E aí você não vai precisar mais seguir, você vai desenvolver algo para você. Enquanto não tem isso, fique à vontade para usar um pouco do que a gente desenvolveu ao longo do tempo, perfeito? André, M-Dia 3, acho que serve para o estudo de domingo, vamos lá. Tá muito interessante, o Alemos. Eu acho que a gente tem um difusor cruzado para cima, né? Linha vermelha em cima de linha laranja, em cima de linha preta. Eu acho que a gente só precisa pensar que na medida do risco, né, o stop poderia ser aqui embaixo e acho que já vale a pena esperar esse rompimento para pensar na compra, tá? E para quem, pessoal, não entende direito como funciona esse indicador, vem aqui no YouTube, tá? E digita difusor de fluxo. Vamos lá. Difusor.
Tá aqui, ó, difusor de fluxo, tá ok? E aí o primeiro vídeo que vai aparecer é sobre um curso de ar-condicionado. Talvez não seja esse que vocês queiram, mas ó, o segundo vídeo já é aqui, ó, entendo o indicador difusor de fluxo, uma palestra que eu fiz há cerca aí de alguns meses atrás, onde eu explico, são 40 e poucos minutos, onde eu explico exatamente o porquê do indicador, enfim, como utilizar e tudo mais, tá? Então, fique à vontade aí para acessar esse vídeo aí para que vocês entendam um pouco do funcionamento, perfeito? Vamos lá, para ver mais alguns ativos. Daqui a pouco eu tenho que parar aqui para passar para o Celson e para o Gustavo para eles fazerem o chat matinal deles. Enquanto eles se preparam aqui, deixa eu ver aqui mais algum ativo para falar com vocês. PRML3, vamos lá falar de PRML3. Então, PRML3 conseguiu romper finalmente aí essa região de 89 centavos, que ela vinha beirando faz tempo, tá ok? É aquela história, né? Para quem já está comprado, ela fez uma perna muito bonita, tá de parabéns, e é claro que não dá compra aqui, né? Você não imagina que um cara que usa gráfico de análise técnica vai entrar numa perna de alta que já andou 62%. Mas não pode continuar subindo? Pode. Mas eu não pagaria para ver essa alta a partir desse ponto, tá? O risco acaba ficando muito grande para se tentar uma operação aqui nesse ponto, tá? Energias Brasil para compra, ENBR3 para compra, vamos ver, bonito, né? Rompeu linha de tendência, eu até vi essa operação no estúdio domingo, eu estava dando uma olhada nisso aqui. O problema é que rompeu o topo aqui, né? Deixando um risco muito grande, né? Um risco de quase 9%, eu resolvi não entrar na operação. Muito menos agora, né? A distância até a primeira resistência é de 6% e a distância até o stop é de 12%, ou seja, uma relação risco-ganho de ponta cabeça. Não faz muito sentido, portanto, pensar nessa operação. O Didi está falando, o difusor é parecido com o MACD? Não, o difusor é um MACD, só que não só é parecido como é igual, né? Essas duas linhas aqui é como se fosse um MACD, só que com números diferentes. Ao invés de 12, 26 e 9, eu uso 21, 55 e 34. E essa linha preta é uma média móvel colocada dentro do MACD, com 89 períodos. Então, se você gostar, você não tendo esse gráfico aqui, que é o gráfico do nosso home broker, por exemplo, se você tiver... O Profit Chart já tem o difusor, o XP Pro já tem o difusor, mas se você tiver... O MetaTrader já tem o difusor, mas se você tiver em outro gráfico que não tem o difusor, você pode simplesmente colocar um MACD, em vez de 12, 26 e 9, colocar 21, 55 e 34 e adicionar esse MACD mais uma média móvel, que seria uma média móvel de 84 períodos. 89 períodos, perfeito. A gente consegue fazer o link aqui já com o Celson? Consegue? Então vamos lá. Celson, muito bom dia. E hoje, como é que vai ser? Hoje o grande lance realmente é o payroll nos Estados Unidos? É isso aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, André. Hoje os investidores estão todos atentos aí ao payroll, né? O relatório de empregos nos Estados Unidos, mas por aqui também, né, saiu o índice de inflação, IPCA vindo levemente acima do esperado, 0,82, em relação a 0,80 esperado. É o maior aí, quando você vê o acumulado do ano, é o maior desde 96, nunca na história desse país, né? Nos últimos 13 anos a gente não tinha visto a inflação tão elevada. E o Banco Central falando que poderia sim aumentar juros, então a gente pode ver a curva de juros aí pressionada para cima por conta da inflação aqui e também aí discussão sobre o payroll, o que vai acontecer. Mas as bolsas lá fora operavam em queda aí por conta da cautela dos investidores, André. Perfeito, vamos lá. Estou indo lá para a minha arena do investidor, tem uma belíssima reunião matinal. Hoje o time está completo aqui, está com o Kim, com o Gustavo, o Celson. Desejo a todos aí um belo dia de operações, um bom final de semana e Celson é contigo aí. Obrigado, André. A gente vai estar dando início agora à reunião matinal, nossa reunião sexta-feira, a última aí da semana, com várias informações para a gente trazendo aqui, como eu citei, o IPCA acima das expectativas, continua impressionando essa parte de inflação, principalmente aí combustíveis, a gente já havia falado isso, né? A gasolina subindo mais de 5% nas bombas, etanol subindo mais de 12% aí também, e até um outro motivo de preocupação é no final de semana, essa greve dos caminhoneiros, eles pararão o país ou não, né? A gente está vindo aí falar que dessa vez não é só por conta do diesel, mas sim, né, porque subavaliaram
os caminhoneiros. Vamos ver se vai ter essa greve ou não, tem que tomar um certo cuidado. Sobre o relatório lá fora, tem que atentar justamente esse relatório de emprego nos Estados Unidos para saber como é que está a economia por lá, e ele vai ser uma proxy, né, justamente em relação à alta de juros ou não em dezembro pelo Fed. Então isso é extremamente aí relevante também em relação hoje ao relatório de emprego nos Estados Unidos. Sobre empresas, a gente tem diversas aí, resultados saíram, né, de ontem, hoje também, para comentar. A gente vai falar sobre o resultado da Cielo, sobre o resultado da Estácio e também esse problema ontem, né, na Samarco, Minas Gerais, ali perto de Mariana, que há joint venture entre Vale e BHP. Tá? Depois a gente vai comentar sobre isso, o Ricardo aqui vai comentar sobre isso. Mas para falar sobre o macro e micro político também, convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Um bom dia a todos. Fechando essa semana aqui com o IPCA. Ele veio quase em linha com a expectativa, 0,82 contra 0,8, resultado do mês de outubro. Mas, como o Celso destacou, o que chamou a atenção foi que o acumulado de janeiro até outubro foi 8,52. Esse número é o maior para janeiro até outubro desde 96, quando foi 8,7. Então, quando a gente olha um pouco mais para trás, a gente vê que o indicador, mesmo vindo em linha, ele está bem forte e é bem preocupante. Indo bem em resposta a isso, a gente teve ontem o diretor de política econômica do Banco Central, Altamir Lopes, ele comentando sobre a inflação um pouco descontrolada, o que eles estão vendo para frente. E ele reforçou sempre aquele mantra de que eles acreditam que os juros permanecerão nesse patamar por um período prolongado, mas ele também não descartou uma possível alta na Selic, falou que se não tiver jeito, se a inflação continuar persistindo, continuar teimosa, eles vão ter que subir um pouco a Selic, mas de qualquer jeito ele falou que a ideia deles é permanecer em 14,25 por um período prolongado, e falou também que para 2016 eles já miram ficar abaixo do teto da meta e só 2017 chegar aí sim no centro da meta, mas lembrando que algumas semanas depois da última reunião do Copom eles mudaram, antes eles falavam que o centro da meta já seria no final de 2016, agora eles só falam que é 17, e então 2016 agora eles já admitem que é só ficar abaixo do teto da meta é o alvo deles. Indo para a parte internacional, a gente teve hoje pela manhã a produção industrial na Alemanha, mais um indicador na Alemanha decepcionando. O mercado aguardava alta de 0,5% e teve uma queda de 1,1%. Então, mais um indicador mostrando fraqueza da Alemanha. De novo, os analistas colocam isso como resposta à desaceleração da China, já é uma demanda mais fraca. A gente teve a balança da Alemanha também mostrando isso, as exportações industriais também da Alemanha mostrando isso essa semana. Eles também colocaram como os países emergentes prejudicando um pouco a economia alemã. Então a gente já vê como mudou um pouco o cenário mundial, a economia mundial nesse novo século. Outro ponto interessante lá fora foi o Banco do Japão. Diferentemente do Banco Central Europeu, que também está projetando uma nova rodada de estímulos ou ampliar o pacote, mas isso um pouco mais organizado no sentido de ter uma data específica para eles falarem quando eles vão fazer isso e quanto vai ser. O Banco do Japão falaram que não, que a cada reunião eles querem tomar a decisão baseada no que aconteceu na economia no curto prazo, e aí sim eles tomariam a decisão de novos estímulos ou não. De qualquer forma, quando perguntado se isso seria uma sinalização de que eles não teriam nada pronto para no período curto, ele falou que não, que eles têm sim pensado em novos estímulos e que isso pode vir em breve. Outro ponto interessante foi da Austrália, que é uma economia que está bem ligada à China e também, assim como o dado da Alemanha, eles também cortaram a previsão de crescimento de inflação. Em 2016 eles projetavam crescer 2,5%, agora eles cortaram para 2,25%, e a inflação deles vai caminhar mais para o campo deflacionário, e eles recuaram as projeções para baixo da meta de 2%. Então, eles destacaram que isso tem bastante efeito da desaceleração chinesa na sua economia. Fechando aqui, hoje, como o Samson falou, a gente tem um relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, agora às 11h30. Eles esperam uma geração de 183, 185 mil postos de emprego, depois de 142 mil em setembro. E também eles acham que a taxa de desemprego vai cair de 5,1% para 5%. À tarde, logo meio-dia, a gente já tem um discurso do Fed de St. Louis,
presidente do Fed lá. Depois a gente vai ter, durante a tarde, diversos membros do Fed discursando e repercutindo esses dados do mercado de emprego. Se eles virem realmente em linha, ou seja, mais fortes do que os meses anteriores, com certeza a gente vai ter uma maior aversão ao risco nas bolsas que já estão cautelosas com esse relatório de emprego e vão esperar, vão ponderar uma probabilidade maior de subir juros em dezembro. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Vou devolver agora para o Celso. Até, pessoal, eu vou até aqui antecipado. Aniversário do Gustavo Cruz amanhã. Tem festa, tá todo mundo convidado. 7 de novembro aí já antecipando, para não dar atrasado. Segunda-feira eu já falo hoje aí. 24 aninhos, né, Gustavo? 24 aninhos aí o Gustavo. Deixa a barba aparecer para parecer um pouquinho mais velho. Mas vamos lá, seguindo por aqui o fluxo na casa, né? Os locais terminaram ontem um dia net vendedores em 104 milhões de reais, mais um dia de venda dos investidores locais aqui na casa. Só compraram Vale 3. Na venda, destaque para Petro 4, Itaú, Vale 5, Fibre e JBS. Nas duas pontas, BRFS, né? Brasil Foods, Suzano, Bradesco, Ultrapar e Petro 3. Os estrangeiros foram net vendedores em 80 milhões de reais, então tanto locais quanto investidores estrangeiros foram net vendedores. Destaques na compra para Fibra, GGBR e destaques na venda para Ambev, Brasil Foods, Petro 4, Bradesco e BVMF. Nas duas pontas, Petro 3, Vale 3, Itaú, Vivo e BBAS. Agora, para falar sobre o resultado da Estácio e também sobre esse problema, né? Parece até um tsunami, infelizmente, em Minas Gerais, né? Com até ocasionou um desastre e morte. Em relação à Vale, que é controladora, que controla, né, a Samarco, a joint venture com a BHP. Convido aqui Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, começando com essa tragédia, acho que todo mundo já viu lá em Minas, com relação à Vale. Basicamente o que aconteceu foi que a barragem de rejeitos lá da Samarco se rompeu em Mariana, Minas Gerais, e chegou a atingir uma comunidade de cerca de 560 habitantes e cerca de 200 casas. Algumas informações desencontradas ali, foi confirmada uma morte, 25 desaparecidos, mas outras fontes já falam em cerca de 17 mortos. Só para a gente entender, a Samarco é uma joint venture da Vale com a BHP, então cada uma tem 50%. E ela é focada ali na produção de pelotas, que é um insumo ali para siderúrgicas, e basicamente ela exporta ali a produção. Agora, falando em impactos para a Vale, eu acho que é um pouco cedo falar em multas ali, impactos ambientais e paralisação na produção da Samarco, mas definitivamente a gente pode falar que é bem negativo. A gente precisa ver o desenrolar disso, até muita informação desencontrada com relação aos impactos. De qualquer forma, para a gente ter uma coisa um pouco mais palpável ali, BHP, que é a sócia da Vale na Samarco, caía cerca de 4,7% lá em Londres, tá? Então, para a gente ter noção, a gente vai ter mais informações ao longo do dia. Passando aqui para o resultado de Estácio, ela reportou resultado do terceiro TRI, resultado abaixo das expectativas. Começando pela graduação presencial, a base de alunos cresceu quase 10% nesse trimestre, na comparação ano contra ano, isso organicamente, tá? Sem falar das aquisições, uma desaceleração no ritmo que a gente observava nos últimos trimestres. Ali a captação até teve um comportamento bom, o que deixou a desejar realmente foi o índice de evasão, que cresceu 1,2 pontos percentuais, ali muito por conta da piora no cenário econômico e também um menor mix de alunos fiéis. Já na parte de ensino à distância, a gente teve a base crescendo cerca de 8%, no ano contra ano, e um aumento de captação de 20%, mas de novo destaque negativo para a taxa de evasão aqui também, que apresentou uma alta considerável ali de 6 pontos percentuais, não só por conta da questão econômica, mas também a gente teve alguns ajustes ali no modelo da Uniceb, que foi adquirida há algum tempo pela Estácio, e isso aí jogou a taxa de evasão num patamar acima. Juntando tudo isso, a gente teve uma receita consolidada crescendo 16%, no ano contra ano, um ritmo menor do que o esperado, justamente impactado aí pela maior evasão, e também um ticket médio aumentando abaixo do esperado, tá? A parte de custos e despesas controladas ali, só destaque negativo para o aumento na parte de publicidade e PDD, provisão para devedores duvidosos. Com isso, a margem EBITDA da empresa cresceu 1,7 pontos percentuais, mais abaixo do ritmo que a gente vinha olhando nos últimos trimestres. O endividamento sai controlado, ali a gente teve até um incremento
marginal no caixa por conta da redução de investimentos e maiores repasses de FIES. Então, no resumo ali, apesar da captação ter apresentado um bom comportamento, a gente viu ali evasão e ticket médio performando abaixo do esperado, fazendo com que o resultado ficasse aquém do que o mercado esperava. A gente continua acompanhando ali os impactos não só da desaceleração econômica, como a questão de mudanças do FIES, e continuamos com a preferência em Kroton, que é o melhor management. A gente prefere estar numa gestão que tem mostrado bastante capacidade, principalmente nesse momento de desaceleração econômica e também mudanças no setor. Bom, da minha parte é isso, eu volto com você, Celso. Obrigado, Kim. Falando agora sobre o resultado de Cielo, a empresa reportou um bom resultado operacional, mas em linha com as expectativas. Eu vou passar direto para os pontos positivos e negativos aqui, para não me alongar muito. Na parte dos pontos positivos, resultado com antecipação de recebíveis. O que é antecipação de recebíveis? Quando a gente compra no varejo, diversas vezes eles oferecem um parcelamento sem juros, 10, 12, 6 vezes sem juros. O que acontece? Para melhorar o capital de giro, o varejista ele precisa antecipar os recebíveis. E aí, a Cielo apresentou um grande crescimento de receita nisso. Primeiro, pelo aumento dos varejistas tentando aumentar o volume de recebíveis. E segundo, também pela taxa de juros mais alta, ela consegue cobrar mais. Por isso, essa linha foi muito bem. O negócio agro também, o cartão agro, acabou também apresentando um forte crescimento, outro dado positivo, e o ganho de market share também na companhia, mesmo nesse cenário aí extremamente desafiador. Como pontos negativos, primeiro, custo por transação, os custos por transação, eles apresentaram uma alta maior do que as esperado. O custo por transação, segundo o guidance da companhia, é entre 49 centavos e 51. Nesse trimestre foi 52 centavos. Hoje o CEO da companhia, em entrevista, em teleconferência só para jornalistas, já falou que esse custo tende a cair agora no quarto trimestre, mas é uma coisa que chama atenção também. E o outro, a queda na margem operacional para ganho de market share. Para ganhar market share, eles tiveram que reduzir alguns preços. Isso também impactou na sua margem. Mas mesmo assim, um bom resultado operacional, uma empresa que a gente gosta, principalmente no relativo na bolsa, um excelente management, continua, a gente não vê aí, todo mundo falava no passado, a competição é predatória, os bancos vão reduzir as margens, banco vai reduzir margem, eles vão brigar ali, mas sem ter uma competição tão acirrada assim, para que o spread financeiro, a margem financeira não sofra. A gente segue otimista com o case de Cielo, como eu falei, principalmente no relativo. Agora, vale citar o que a Ambev anunciou hoje, a gente sempre cita isso, já escrevi isso no Facebook, há pouco tempo também, no blog, na Infomoney, que é a curva de Laffer. O que é a curva de Laffer em economia? Uma das primeiras coisas que a gente aprende em economia, que é, a carga tributária, quando ela passa de um determinado nível, ela não atrai mais investimentos. E aí, fala-se, tem alguns estudos nos Estados Unidos que falam entre 35% e 40%, é o limite ali, é o ótimo para você ter uma boa arrecadação do governo e também que os empresários sigam ali investindo nos seus produtos e serviços. O que acontece? A Ambev acabou de anunciar o fechamento da sua planta no Rio Grande do Norte. Ela fala que com o aumento do ICMS votado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em dia 27 de outubro, eles falaram que fica inviável fabricar produtos no Rio Grande do Norte. Isso é uma perda, obviamente, para o Estado. Eles falam que só a fábrica são 300 funcionários diretos que serão demitidos, mas que afeta a parte toda do Estado em 15 mil profissionais, 15 mil empregos. Então, aquilo que a gente já vem destacando aqui, esse problema, achar que elevar tributos, já escrevi isso até hoje no Face, elevar tributos aumenta a arrecadação, foi pelo contrário. Aí, o tiro saiu pela culatra. Elevaram tributos, é aquele famoso, Por isso que eu sempre falo, economia tinha que ser matéria dada no colégio. Muita gente acha que sabe um pouquinho de economia, não sabe nada. Elevou tributos, vai cair a arrecadação e vai gerar o maior desemprego para o Estado, infelizmente, do Rio Grande do Norte. Sobre empresas, eu vou ficando por aqui, vale a pena só destacar, a gente acabou não escrevendo, não deu tempo sobre CETIP, o resultado, a EBITDA veio um pouco abaixo, lucro veio um pouco acima, em relação ao resultado de CETIP, é outro ativo também que a gente gosta na nossa carteira, dividendos, mas pode ser um pouquinho pressionado por esse EBITDA um pouco abaixo do esperado. Na nossa mesa de aluguel, destaques para Goal, principalmente ali por conta da subscrição de ações, oferta de subscrição de ações, está difícil encontrar um grande volume ali do ativo. Brasil Food segue bastante demandado, o ZIN5, CSN, Copel, TOTUS, Cirela, Pão de Açúcar, Sula 11, Estácio e CPFE são os destaques aí da nossa mesa de aluguel. Agora eu vou chamar aqui
o aniversariante do dia, Thiago Salomão. Parabéns, sexta-feira. Parabéns, Salomão. Valeu, Celso. O aniversário já é bom e sexta-feira é melhor ainda, né? Com certeza. O Gustavo que faz amanhã, sábado. Tem festa também? O Gustavo tá chamando todo mundo pra festa dele. Pô, vai comemorar comigo então. Aí, já festa. dá pra juntar todo mundo. Convidando ao vivo aí. Bom, Celso, acho que o dia hoje vai ficar resumido ao que vai acontecer às 11h30 com o relatório de emprego, né? A gente teve muitas notícias que já vão começar a reverberar agora. A gente está vendo a Vale acabou de abrir com queda de mais de 4%, a Ambev também caindo, mas 11h30 quando vai ser o grande evento que vai definir o rumo do mercado até o final do ano, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, né? Concordo plenamente, mercado, todo mundo, as bolsas lá fora em queda, aguardando esse relatório, que aí sim vai ser uma proxy para aumento de juros nos Estados Unidos em dezembro ou não. Gostei da caneca, em dezembro ou não. Está sempre comigo. Em dezembro não. E por aqui, né, a gente viu uma inflação mais alta, o IPCA 0,82, né, e a expectativa era 0,80, nunca na história desse país, desde 96 que a gente não tem isso. Impressionante o recorde que esse governo consegue obter, os recordes negativos, e também o Banco Central falando que juros vão permanecer para um patamar elevado por mais tempo. Podemos até, se for preciso, elevar a taxa Selic, taxa de juros aí subindo, né, os futuros. Se eles querem a meta de 4,5 em 2017, vai ter que subir, né, Celso? Não tem como no patamar atual. Mesmo com a economia em frangalhos, a Ambev anunciou fechamento de fábrica, o pessoal acha que elevar a tributação aumenta a arrecadação. Aumenta desemprego nesse caso aí, esquece isso. Esse é o problema. A economia tinha que ser dada no colégio, matéria obrigatória. Mas, né, educar a população não faz parte da maioria dos governos. E é só ver a entrevista do Lula ontem, que falou que escolheria botar uma nova enxurrada de crédito na economia como solução dos problemas, né? Acho que está faltando um pouco de aula de economia mesmo, como você falou. Com certeza. Salomão, vou ficando por aqui. Mais uma vez, parabéns, feliz aniversário aí ao vivo, e uma excelente sexta-feira e um bom final de semana. Muito obrigado, Celso. Um abraço. Bom, tá começando agora 10h09, o InfoMoney na Bolsa, o mercado já começa quente. Vamos dar uma olhada aqui na abertura das ações do Ibovespa. A Vale 5 já abre com queda de mais de 4%, Vale 3 caiu 4,66%, primeiro negócio dela e já entrou em leilão. As maiores quedas do Ibovespa, naturalmente já puxa o Ibovespa para baixo, queda de 1% do Ibov. Tragédia que aconteceu ontem, a gente vai falar um pouquinho nos destaques corporativos. Antes vamos passar pelo panorama internacional, que hoje o dia segue em stand-by, esperando às 11h30 da manhã, horário de Brasília, que é quando vai sair o relatório de emprego dos Estados Unidos, tão aguardado relatório de emprego, que deve ser o trigger para se o Federal Reserve vai subir juros esse ano ou não. A expectativa é que a gente tenha 180 mil novas vagas em outubro. Só para comparar, em setembro teve 139 mil vagas abertas nos Estados Unidos. A taxa de desemprego, que está em 5,1%, deve cair para 5%. O salário deve ir de estável para alta de 0,2%. E tem alguns comentários já. O economista do Banco Votorantim, Carlos Lopes, falou que dessa vez não basta apenas olhar para o número de vagas criadas ou para a taxa de desemprego, mas também olhar para o aumento ou redução de salários, que isso impacta a inflação. Lembrando que o Federal Reserve tem como alicerce para subir juros ou não a desemprego e a inflação, né? Eles têm medo de subir os juros, acabar esfriando a economia, e a inflação lá, diferente daqui, é bem mais próxima de zero. Eles vivem um cenário bem diferente do brasileiro. Na opinião do Carlos Lopes, o relatório deve gerar uma imensa volatilidade no mercado, uma vez que ele será decisivo para acomodar as expectativas sobre se o Federal Reserve tem a possibilidade de fazer um aumento de juros esse ano. Só lembrando que a curva de juros dos Estados Unidos já mostra que há uma expectativa de 56% de que a taxa seja elevada em dezembro, contra 50% antes da fala da Yellen no começo da semana, quando ela disse que há uma possibilidade viva de alta de juros. Tá bem meio a meio, isso mostra que o evento deve gerar uma grande volatilidade no mercado. Por muito tempo o mercado apostou que não ia ter alta de juros esse ano, o trio de ferro do Fed falou que vai subir juros esse ano e agora fica esse impasse que deve ser resolvido hoje, assim esperamos. Porque por mais que a alta de juros seja ruim para o mercado financeiro, principalmente bolsa, o pior é essa falta de certeza, essa incerteza que fica no ar, que acaba gerando muito mais volatilidade. Por aqui o Celso já comentou o IPCA, a gente teve uma alta de 0,82 em outubro, a expectativa era de 0,80, já ficou maior que esperado. Com isso a inflação em 12 meses já chega em 9,93%, a expectativa era de 9,91%. É o resultado mais elevado
para os meses de outubro desde 2002. E também foi o mais elevado índice para 12 meses desde novembro de 2003, os recordes que ele mencionou do nosso IPCA. Destaque também na pauta política para a entrevista que o Lula deu ontem, falou que ou a gente pode fazer um aumento de impostos, como a Dilma está propondo agora com a CPMF, ou a gente pode fazer uma forte política de crédito, e ele escolheria a segunda opção. E falou que não teme ser preso e que também o FHC tem um grande problema com ele, porque o FHC sofre com o sucesso dele. Entrevista, no mínimo, polêmica do ex-presidente da República. E agora, já passando para os destaques corporativos, mas antes, vamos só mostrar como é que já abriram algumas ações que a Paula vai comentar. Chegar aqui no gráfico. Nesse momento, a Vale já cai mais de 4%, como a gente mencionou. Estácio soltou resultado caindo mais de 4% também. A Ambev tem uma leve queda, 0,7%, anunciou o fechamento de uma fábrica por conta do ICMS. E na ponta de cima, a Marfrig aparece subindo 1,5%, também teve divulgação de resultado. Vamos ver fora do Ibovespa como é que está o movimento das ações, tem algum papel já chamando muita atenção. Por enquanto são esses os destaques. Paula Barra vai apresentar melhor. Bom dia, Paulinha. O que você tem para falar? Bom dia. Bom, vamos começar já com o Vale. O papel caiu 5%, entrou em leilão. Já era esperado um movimento desse por conta do acidente que aconteceu na mineradora São Marco, que é uma joint venture da Vale e da BHP. Mais cedo a gente viu as ações da BHP caindo forte em Londres, caindo 5%. Aconteceu o rompimento da barragem da mineradora São Marco na cidade de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais. Tem que pegar o microfone. Soltou a pilha do microfone da Paula. Programa ao vivo é assim mesmo, gente. Tudo certinho aí agora? Tudo certinho. Tá com som agora? Então vamos que vamos. Tá com som? Vai lá. Bom, vamos continuar. Bom, como eu estava falando, as ações da Vale estão caindo mais de 4%, abriram com queda bem forte, entraram em leilão depois do acidente na mineradora São Marco. A mineradora é uma joint venture da Vale e da BHP. Essa reação já era esperada pelos analistas, as ações da BHP já estavam caindo bem forte lá fora em Londres, caindo 5% também. O acidente envolveu uma barragem da mineradora São Marco em Minas Gerais. Ainda não se sabe ao certo números de feridos que houveram no acidente, mas a estimativa é que pelo menos 30 pessoas foram atingidas e há pelo menos 15 pessoas mortas depois do acidente, segundo informações do sindicato. A expectativa dos analistas é que isso aí cause um impacto bem relevante nas ações da BHP e, consequentemente, da Vale também. A mineradora da São Marco, ela tinha uma contribuição de 4% estimado no EBITDA da Vale e também cerca de 4% no EBITDA estimado da BHP para esse ano. Os analistas falam também, apesar da pressão negativa que isso aí deve causar agora nos papéis, uma estimativa também de que isso aí impacte uma alta no preço do minério de ferro lá fora. Então pode haver uma pequena distorção nos próximos dias por conta desse acidente. Bom, vamos passar aqui para o restante dos destaques. 14 empresas soltaram balanços entre ontem e hoje. A gente já vê uma queda bem forte dos papéis da Estácio nessa manhã. As ações estavam caindo mais de 3%. A empresa mostrou um lucro de 157 milhões no terceiro trimestre. Veio um pouco acima ainda do esperado pela Reuters. A leitura preliminar aí do BTG foi um resultado bom, mas ele colocou aqui alguns pontos de atenção, que foi uma desaceleração no ticket médio da empresa, apesar do crescimento na captação do ensino à distância e presencial. Segundo isso, essa tendência de piora no ticket médio deve continuar. Isso aí poderia causar uma pressão no curto prazo nos papéis. E é isso que a gente acaba vendo nessa manhã. Bom, dando sequência aqui, tem também o resultado da CETIP, que mostrou lucro líquido de 130 milhões no terceiro trimestre, alta de 20%. O número veio ligeiramente acima do esperado pelos analistas consultados pela Reuters, que apontava 123 milhões. E segundo o BTG, o resultado veio forte, acima das expectativas do banco também, com um custo sob controle. O mercado deve receber bem o resultado, com um mix de produto reforçando a resiliência do case. Outro destaque de balanço também
Marfrig mostrou um lucro de 185,9 milhões no terceiro trimestre, contra prejuízo de 303 milhões um ano antes. O EBITDA somou 436 milhões no terceiro trimestre, alta de 40%. BTG comentou que o resultado veio bom, queda nas despesas gerais, melhora na captação de giro e possibilitando geração de caixa e queda de alavancagem. Destaque também para a companhia que anunciou planos de vender os ativos bovinos na Argentina e ativos também nos Estados Unidos, que representam cerca de 7% do valor de mercado da empresa. Isso aí também poderia trazer uma leitura positiva no mercado hoje. Eu acabei não vendo como que abriram as ações. A Marfrig está em alta, é a maior alta do Ibovespa nesse momento. A gente vê a Cielo, que também soltou o resultado, caindo 2%. Teve um pregão positivo ontem e hoje já está caindo. E a Estácio caindo forte. A Estácio caindo 3,78%. Mas vale lembrar que a Estácio veio de um movimento de alta muito forte desde final de setembro até começo desse mês. Final de setembro até agora ela estava subindo 35%. Sobre Cielo, também a leitura foi bem positiva, as ações refletindo hoje. A empresa mostrou o lucro subiu 11,9% para 918 milhões. BTG reforçou um resultado positivo, em linha com o esperado, apesar do custo ainda vir um pouco acima do que eles estavam projetando. Mas mesmo assim a empresa mostrou um ganho de market share, isso aí foi visto como positivo. O Credit também comentou que os números reforçaram a visão do banco de que, apesar do cenário de competição, a companhia vem conseguindo entregar resultados em linha com o esperado. Bom, a gente se despede aqui. Fiquem de olho 11h30, quando sair o relatório de emprego, deve mudar a direção do mercado e trazer grande volatilidade. Convido vocês para assistir o Visão Técnica hoje às 5 horas ao vivo, a partir das 5 horas, umas 5h15, direto do InfoMoney TV. E para quem não for assistir, eu vejo semana que vem com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!